Hello. Hoje juntei 5 episódios ruins de desenhos bons em ordem de pior pra melhor. Lembrando que esse vídeo não tem qualquer intenção de diminuir esses desenhos. Eu amo todos os desenhos que estão nessa lista. O objetivo é apenas o entretenimento. Todo show tem episódios ruins, então não precisa vir nos comentários me xingar. Faz isso também, dá engajamento logo. Como eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, eu decidi fazer esse por dinheiro, pra agradar vocês. Lembrando que as notas não são baseadas na minha opinião, e sim nas notas do IMDb. Por quê? Porque eu tenho medo de dar minha opinião publicamente. E porque pelo menos pra mim fica um pouco mais interessante. Enfim, vamos pra lista. Então, indo agora pra Gravity. Honestamente, esse episódio é bem legalzinho, na verdade. O episódio 17 da primeira temporada de Gravity Falls se baseia basicamente em duas tramas. Uma delas temos a Mabel descobrindo que as boy bands na verdade são todos clones escravos, onde ela liberta eles e começa a virar uma possessiva com eles, e no final libertando eles de verdade. E a segunda trama sendo do Dipper desconfiando que a música que o Rob fez pra Wendy é na verdade uma lavagem cerebral feita pra conquistar ela de novo. Mas no final ela descobre que era tudo uma ilusão e fica com raiva dele e do Dipper, porque o Dipper é um imbecil. Falando da primeira trama, ela é bem chata e desinteressante. É basicamente mais conteúdo para as pessoas que falam mal da Mabel, e a lição dela é bem meh. O mais legal dessa trama é as piadas com o fato das boy bands serem todas clones escravos, o que é um conceito bem engraçado. Muito vibe Gravity Falls, esses conceitos idiotas super malucos que só funcionam nesse universo e não ficam cafonas por causa do tom da série. O conceito em si é muito bom para fazer piadas, mas a trama é bem chatinha. E a segunda trama eu não tenho muito o que reclamar. É uma trama bem simples e é bem desenvolvida, é bem divertida e a crítica barra lição é muito boa. A lição é basicamente um não seja um nice guy, o que é bem legal e até meio corajoso de se colocar em um desenho infantil. Tem várias piadas ótimas, como sempre tem em Gravity Falls, e consegue desenvolver muito bem o plot do próprio episódio. No mais, é só mais um episódio normal de Gravity Falls. O que mais pega é a trama da Mabel, que é bem qualquer coisa, mas o episódio em si é legalzinho. Isso só prova o quanto Gravity Falls é incrível, e até o pior episódio do show não é necessariamente ruim. É só que existem tantos episódios incríveis que esse episódio vira qualquer coisa. Vira só mais um. Nem tem muito o que se comentar desse episódio. Ele é bom, só. É meio que só isso. E antes de ir pro próximo episódio, eu queria apresentar o Kartine. Muitos de vocês conhecem ele, provavelmente. Mas, enfim. Pode falar, Kartine, sobre o episódio de Amphi. Opa, oi gente, pra quem não me conhece eu sou o Kartine e a Rebeca me convidou pra participar desse belo vídeo, então cá vim eu falar de Anfíbia. Mas falando sobre o episódio em si, eu realmente fiquei surpreso com essa. A primeira temporada de Anfíbia tem muitos episódios de qualidade bem questionáveis, principalmente em relação ao que o desenho se tornaria no final. Mas falando desse episódio em si, ele definitivamente não é um dos piores. Sinceramente, existem episódios com qualidade bem mais questionável que esse. A trama do episódio é sobre a Annie descobrindo que a Polly era incrivelmente boa em cuspir. Assim, a Annie percebe que a Polly nunca teve uma influência feminina na sua vida, passando o episódio todo tentando mudar a personagem dela para ser uma personagem mais menina, usando o dinheiro do Hop para pagar por tudo. Só que dá tudo errado e todo mundo é preso. A Polly então precisa vencer uma competição de cuspir para ver se ela consegue libertar todo mundo. Ok, isso é bem estranho. Apesar de eu considerar ele um episódio ok, eu consigo entender o porquê ele tá aqui. O episódio acaba indiretamente seguindo o estereótipo de homem igual a nojento e mulher igual a arrumada. E dado que esse show se tornaria no futuro, é certo que esse episódio teve muito menos criatividade trabalhada. Eu também sinto que, embora a lição seja legal, dizendo que nem todo mundo precisa seguir o padrão, é definitivamente um jeito esquisito de contá-la. Aliás, vocês já pararam pra pensar o quão estúpida a resolução desse episódio? É um claro setup com payoff, e pra quem não sabe o que é setup com payoff, é quando você apresenta um conceito de uma ideia no começo de uma história e depois você utiliza ela no final da mesma história, o que é exatamente o que acontece nesse episódio. Mas eles não fizeram um bom uso dessa técnica aqui. No começo, a Polly é mostrada como alguém que consegue cuspir muito longe, o que desenrola toda a história e no final esse mesmo conceito faz elas se libertarem, dando assim o fechamento do episódio. E apesar de parecer que eu odeio esse episódio, ele definitivamente não é a pior coisa que eu já vi. Dá até pra se divertir assistindo ele. Claro que a conclusão dele é bem estúpida, mas estamos falando de Anfíbia, gente. Anfíbia tem dessas conclusões estúpidas. E tá tudo bem, ele continua sendo um desenho incrível. Dito tudo isso, até agora a Rebeca falou de episódios bem medianos. Isso acontece porque existem muitos episódios bons nesses shows. Por isso eu devolvo a palavra da Rebeca pra gente falar de um episódio bem ruim mesmo. Um episódio do incrível...
esse episódio é bem errado. Começando que toda a ideia desse episódio já se baseia em algo bem estúpido, e o desenvolvimento é idiota, com uma conclusão pra lá de sem graça. O episódio 22 da quarta temporada de Gumball se baseia em uma trama basicamente de quando a Jane começa a fazer um monte de coisas horríveis com as outras pessoas, o Alan dá ideia pra Jane arrumar um namorado. Então ela força o Darwin a namorar com ela, e o episódio é basicamente todo a Jane torturando o Darwin, fazendo coisas horríveis. E quando o Darwin decide falar pra ela que ela tava fazendo coisas bem erradas, ele se fode no final. Isso é um pouco problemático talvez, mas dando o braço a torcer, toda a lição do episódio não é necessariamente tão ruim. A lição do episódio é basicamente: não sejam babacas, crianças, e o amor não pode ser forçado. Só que isso é entregue de um jeito tão estranho, todas as piadas e até a mensagem do episódio são passadas de um jeito tão bizarro que parece que o episódio constantemente tira sarro da própria mensagem. Isso fica bem óbvio na cena final, porque a mensagem principal do episódio é de que o amor não pode ser forçado. Só que isso não é simplesmente entregue na história de um jeito normal, é entregue com a Jane literalmente parando pra tela e falando a lição do episódio na nossa cara. O que me pareceu uma tentativa de piada meta, onde a piada da cena tá no fato de que ninguém fala desse jeito. Você não simplesmente para do nada e começa a explicar o motivo de que fazer coisas ruins é ruim, o que é tão mal escrito. Piadas metas são só engraçadas quando zoam a escrita da série de um jeito inteligente. A cena final só não tem isso. Ela é sem graça e a entrega dela é sem sal. E é só estúpida, o que é bizarro porque existem milhares de piadas assim em Gumball que são escritas de um jeito infinitamente melhor. Parece que os roteiristas desse episódio só queriam acabar logo de escrever ele, então escreveram de qualquer jeito. E eu poderia falar ainda mais de como tem muitas cenas desse episódio que são de mau gosto e de como as piadas desse episódio são tão estúpidas e sem sentido. Mas a gente já tava há muito tempo falando desse episódio, então vamos falar do próximo, que é Steve. Esse episódio é bem triste. Episódio 18 da quarta temporada de Steven Universe se baseia basicamente em o Ronaldo tendo uma crise existencial porque ele não é especial, então ele inferniza a vida do Steven e depois ele percebe o quanto ele é um otário. É basicamente só isso. Sim, a trama desse episódio é bem chata e honestamente eu não entendo por que esse episódio existe. Se foi pra desenvolver mais o personagem do Ronaldo, não funcionou, porque depois desse episódio o fandom inteiro começou a odiar ainda mais esse personagem. O Ronaldo nunca foi necessariamente amado por ninguém, porque ele não tinha importância nenhuma. Ele era só um alívio cômico que aparecia de vez em quando, e a piada do personagem era que basicamente ele era um doido, o que funcionou algumas vezes na série, principalmente naquele episódio que ele sequestra o Steven. Aquele episódio é divertidinho, vai. Só que esse não funcionou não. Esse episódio é só bem chato. É tão chato que nem tem muito o que comentar dele. O máximo que eu posso elogiar nele é o fato de que nenhum show em si leva esse episódio a sério. O episódio constantemente tira sarro com o fato do Ronaldo ser patético, o que funcionaria melhor se fosse só isso, mas o episódio tenta dar uma lição de moral no final, ou que só não funciona. Esse episódio é só chato. O máximo que eu poderia comentar desse episódio é uma curiosidade, que quando o episódio iria lançar lá em 2016, a Rebecca Sugar fez um post de trollagem um dia antes do episódio lançar, onde o post era basicamente uma piada em que a Rebecca Sugar trollava todo mundo falando como esse episódio ia mostrar uma nova Jam e que esse episódio seria importante, o que só prova ainda mais meu ponto de que nenhum próprio show levou esse episódio a sério. Enfim, esse episódio é apenas desinteressante e sem graça. Ele, na minha opinião, só é melhor que o próximo episódio, que é de Hora de... Ok, o que é esse episódio? Se o outro episódio eu não entendi o motivo de existir, esse eu não entendo o motivo de terem cogitado criar o episódio. Zoando no parque de diversão aquático, episódio 37 da sexta temporada de Hora de Aventura, é simplesmente sem sentido. A trama desse episódio é basicamente quando o Finn e Jake decidem ir para um parque aquático, o Finn esquece as calças reservas, então ele volta pra casa. Aí ele encontra a princesa, sei lá, princesa do pelo, que tá infectada com carinhas choronas. Então ele salva a princesa e vai pro parque. E no parque escuta o Regelado falando comicamente alto como ele vai congelar o parque inteiro. Então eles decidem zoar com a cara dele, o que faz ele ser banido e depois eles voltam pra casa. E se isso pareceu aleatório, é porque é mesmo. Eu não entendi qual era a motivação ou qualquer lição desse episódio, se é que existe alguma. É só um bando de coisas aleatórias acontecendo na tela sem motivo nenhum. Esse episódio de Hora de Aventura parece mais do que qualquer coisa só um episódio aleatório de um desenho
infantil da Nickelodeon. Nada tem sentido ou plot, é só um bando de coisas acontecendo enquanto os personagens reagem a elas. E meu Deus, que episódio feio! Por algum motivo decidiram abandonar o traço cartunesco e lindo do show, e adotaram esse estilo simplista horroroso, só nesse episódio em específico. O que dá mais prova pro meu argumento de que esse episódio era só um episódio aleatório de um desenho infantil da Nickelodeon, e não um episódio de Hora de Aventura em si. E o que mais me deixa confusa é o fato desse episódio ser na sexta temporada. Para efeito de comparação, essa foi a mesma temporada que tivemos episódios como Escapando da Cidadela, um dos melhores episódios da história das animações, na minha opinião, Ocarina, um dos melhores episódios de Hora de Aventura e mais emocionantes. Sério, eu quase chorei com esse episódio de 12 minutos, mano. O episódio do Jake Tijolo, que é muito bem escrito, e o episódio do Cometa, que é um dos melhores season finales da série. Isso ignorando outros episódios muito bons que tivemos nessa temporada. Essa era a época em que o show começou a ficar cada vez mais adulto, e a época que os episódios começaram a ficar cada vez melhores, sabe? Quando o show começou a melhorar ainda mais do que ele já era, que do nada tivemos esse episódio. Eu não entendo por que ele existe, esse episódio é só horroroso. Eu só perdoo, entre aspas, esse episódio porque estamos falando de Hora de Aventura. E Hora de Aventura tem muitos episódios, então esse episódio sai quase despercebido. Mas cara, esses foram os 11 minutos mais longos da minha vida. Eu não entendo esse episódio e tenho ódio de quem entende. Enfim, essa foi a lista. Eu pretendo trazer mais listas assim porque eu gosto muito de escrever vídeos nesse estilo e vocês gostam muito também. Então, se você quer mais, deixa o like e comenta qualquer coisa. Sério, comentário ajuda muito no engajamento. E uma última coisa, eu deixei um certo episódio de um certo show fora desse vídeo, porque eu ainda quero fazer um vídeo especial comentando só dele. Enfim, esse foi o vídeo, dá like se curtiu, e se não curtiu... Bye bye.